E se no momento em que o medo o dominasse, quando todas as alternativas parecessem se esgotar, você fosse salvo por algo que você não pode ver, mas pode sentir? E se a sua vida fosse transformada por um milagre inesperado, quando você estivesse à beira do abismo e sem esperanças? Essa é a história de Carlos, um homem simples, trabalhador e rotineiro, cuja fé foi testada nas horas mais sombrias. Quando ele se viu preso em uma situação de risco, sem saída aparente, ele foi surpreendido por um milagre que desafiou todas as explicações. O último trem é uma história de fé, livramento e a certeza de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus nos envia sua ajuda de maneiras que não podemos compreender. Carlos era um homem simples e trabalhador, com uma rotina exaustiva, de fábrica. Todos os dias, ele pegava o último trem para casa, sempre cumprindo seu horário e evitando qualquer caminho perigoso ou regiões conhecidas pela criminalidade. Ele sabia que, para voltar para sua família, o trem era sua única opção segura. Mas naquela noite, a chuva torrencial e a sensação de que algo estava fora do lugar trouxeram um inesperado teste de fé. Ao sair do trabalho, Carlos percebeu com pavor que havia perdido o último trem. O próximo só passaria na manhã seguinte, e passar a noite na estação não era uma opção viável para ele. Sem dinheiro para um táxi e sem outra alternativa, ele decidiu tentar um atalho por uma estrada deserta que ele sabia que muitos evitavam. A estrada, isolada e mal iluminada, era conhecida pelos relatos de assaltos e desaparecimentos. A chuva forte dificultava ainda mais sua caminhada. O som dos trovões e o balançar das árvores nas sombras faziam o cenário ainda mais sinistro. O medo começou a se instalar em Carlos, mas ele tentou manter a calma. No entanto, enquanto caminhava, o pior aconteceu. De repente, um grupo de criminosos apareceu das sombras e cercou Carlos, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. O coração de Carlos disparou e a sensação de pavor tomou conta dele. Ele sabia que não estava apenas em risco de perder seus pertences. A intenção daqueles homens era bem mais cruel. O medo o paralisou por um instante, mas algo dentro dele se acendeu. Ele lembrou-se de um versículo que sua mãe costumava lhe ensinar quando ele era criança. Um salmo que ele não ouvira há anos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Sem mais tempo para pensar, Carlos fechou os olhos, respirou fundo e começou a orar. Ele sabia que sua única esperança agora era Deus, e com fé renovada, ele clamou por socorro pedindo a proteção divina. No exato momento em que os criminosos começaram a se aproximar, um som estrondoso ecoou pela estrada. Um barulho metálico, como se um trem estivesse passando ali, perto deles, como uma grande locomotiva cortando o silêncio da noite. O som foi tão intenso que fez os criminosos se paralisarem por um momento. Uma luz forte, como se o céu se abrisse e iluminou a estrada, cegando-os momentaneamente. Os homens, aterrorizados, começaram a gritar. Um deles caiu no chão, tremendo de medo, enquanto os outros corriam desesperados, fugindo para a escuridão da floresta, sem olhar para trás. Não houve luta, nem confronto. A ameaça havia desaparecido de repente. Carlos, ainda com os olhos fechados, sentiu um calor inexplicável ao seu redor, como se a presença de algo divino o envolvesse. Quando abriu os olhos, a luz havia desaparecido e o som do trem também. Não havia mais nada ali, nenhum trem, nenhum barulho. Apenas o som suave da chuva caindo e a escuridão ao seu redor. Ele estava sozinho, mas em segurança. A sensação de proteção era tão forte que Carlos sentiu que algo milagroso havia acontecido. Na manhã seguinte, a notícia do ocorrido se espalhou. Outras pessoas na região relataram ter ouvido o mesmo barulho ensurdecedor naquela noite, como se um trem estivesse passando pela cidade. Mas, curiosamente, nenhum trem havia passado naquele horário.
As explicações lógicas não conseguiam dar conta do que havia acontecido. Carlos, agora com o coração cheio de gratidão e perplexidade, entendeu o que havia acontecido. Não era coincidência. Deus havia intervenido de maneira milagrosa. O último trem não foi apenas sobre uma viagem perdida, mas sobre como, mesmo nas horas mais desesperadoras, Deus pode enviar seu socorro de maneiras que não compreendemos, cumprindo suas promessas de proteção. Carlos sabia que a oração, a fé e a confiança em Deus eram a razão pela qual ele estava vivo. Ele sentiu que, mesmo nas situações mais sombrias, quando não há saída, Deus se torna nossa fortaleza e refúgio. Se você acredita que, como Carlos, a oração e a fé podem nos salvar de situações impossíveis, inscreva-se no canal Histórias Inspiradas nos Salmos. Ative as notificações para mais histórias de fé, milagres e proteção divina. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma lembrança de que, quando não há saída, Deus pode abrir um caminho. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe como você tem experimentado a proteção de Deus em sua vida. Agora, vamos orar juntos, pedindo a proteção divina em nossas jornadas. Senhor, agradecemos por ser nossa fortaleza, especialmente em momentos de perigo e medo. Que possamos sempre confiar em Ti, sabendo que com Ti estamos seguros. Em nome de Jesus, amém. Você já passou por uma situação onde sua fé foi sua única saída? Como você tem sentido a proteção divina em sua vida? Compartilhe sua história nos comentários abaixo e inspire outros a confiar em Deus em suas batalhas.